o poder é exercido por dois tipos de pessoas. Há os que criam problemas e os que oferecem soluções. A turma das soluções precisa tomar cuidado para que as suas ideias não se transformem em parte do problema. Esse pacote da democracia, como foi batizado aí, o conjunto de projetos de lei formulados ali sob o ministro Flávio Dino, da Justiça, ele responde aos ataques infames de 8 de janeiro, mas contém algumas soluções que são simples, diretas e erradas. O ministro Flávio Dino, entre todos os ministros, os membros do governo, talvez o que tenha se revelado mais preocupado com o que nós estamos, com esse cenário que nós estamos vivendo. Mas, infelizmente, esse pacote tem providências ali que são erradas. O embrulho que vai ser entregue ao Lula inclui, como você mencionou, Fabiola, a criação de uma Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional teria, entre as suas atribuições, a de prover um reforço à segurança dos prédios públicos em Brasília. Ora, esse quebra-quebra de 8 de janeiro, ele não aconteceu por falta de tropa, aconteceu por falta de vergonha na cara. As falanges do Bolsonaro só invadiram os três poderes, que a Polícia Militar de Brasília, o batalhão da Guarda Presidencial, que é uma unidade do Exército, eles não fizeram o seu serviço. Aí você vai botar uma outra tropa? Por quê? Há também no pacote uma proposta que foi inspirada num arranjo adotado pelo TSE nas eleições de 2022, para se contrapor à difusão de ódio, de mentiras nas redes sociais. A ideia é obrigar que as plataformas digitais tirem do ar, no prazo de umas 2 horas, o conteúdo tóxico que seja capaz de estimular crimes, como ataques às instituições democráticas. As decisões monocráticas do Alexandre de Moraes, elas são criticadas mesmo depois de referendadas pelo plenário do TSE ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Você imagina o bafafá que vai ser provocado por uma interferência governamental nas redes sociais antes de um filtro do judiciário. O governo agora vai definir o que é fake news, o que é certo, o que é errado nas redes sociais. Há boas notícias também ali no pacote, essa sugestão, por exemplo, para aumentar as penas que são impostas a criminosos que atentam contra a democracia, uma boa sugestão. É boa também a proposta que prevê a criminalização de pessoas jurídicas que investirem dinheiro no financiamento de atos contra o Estado Democrático de Direito. Em relação a essa Guarda Nacional, Fabiola, o governo faria bem a si mesmo, faria um bem enorme a si mesmo, se esquecesse essa ideia. É melhor colocar para trabalhar gente que o bolsonarismo estragou. Ou então demite. Mas tem gente suficiente para proteger os prédios de Brasília. A retórica do Bolsonaro, como eu disse, antiambiental, anti-indígena, anti-direitos humanos, foi colocada em prática. Essas instituições de proteção da Amazônia foram completamente desmanteladas por dentro. Servidores públicos, isso não é de hoje, tem várias manifestações e denúncias como servidores públicos da FUNAI, do IBAMA e dessas agências foram perseguidos e tiveram a capacidade de trabalhar absolutamente restringida. Bolsonaro disse no primeiro dia e antes, durante a campanha, que não demarcaria 1 centímetro de terra indígena. Ele entregou esse resultado. E isso é sob sacrifício das próprias populações indígenas, porque a demarcação é uma sinalização do reconhecimento do Estado, de que aquilo é do povo originário e aquilo deve ser protegido. Então, a retórica do Bolsonaro se converteu em políticas públicas que desmantelaram a capacidade de proteger territórios indígenas e de proteger a Amazônia. A gente vê o aumento do desmatamento recorde em mais de 15 anos. Então, não há dúvidas de que esses 4 anos foram absolutamente prejudiciais ao meio ambiente, com impactos no Brasil e no mundo. Não são justificáveis os cercadinhos e são ainda mais injustificáveis os pagamentos feitos pelo Bolsonaro com
cartão corporativo para manter os cercadinhos. Esse cercadinho, Fabiola, é uma das grandes distorções do governo Bolsonaro. Com presidentes convencionais, eles têm uma estrutura de comunicação, têm porta-vozes, e essa estrutura filtra, por assim dizer, as manifestações oficiais do inquilino do Palácio do Planalto. O Bolsonaro preferiu ser um presidente sem filtro. Ele até teve um porta-voz, que era um general, mas ele optou por ser um presidente sem filtro. E nós sabemos por que ele fez isso. Porque ele queria administrar a sua própria indústria de mentiras. Ele administrava essa indústria pessoalmente. Então, se nós formos analisar em perspectiva essa notícia que nós estamos tratando aqui, nós podemos dizer, a rigor, que o dinheiro do cartão corporativo do presidente da República financiou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Porque não existiriam aquelas falanges bolsonaristas que invadiram os prédios públicos, não fosse o discurso de ódio propalado pelo Bolsonaro. Não haveria o bolsonarismo invasor de prédios públicos, não fosse o Bolsonaro. E o Bolsonaro difundiu esse discurso do ódio nos cercadinhos. Portanto, numa relação de causa e efeito, o brasileiro pagou do seu bolso a difusão dessa mensagem de ódio que resultou na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Financiou, além de cercadinho, as motociatas. Tudo parece ser imoral no cartão de crédito do Bolsonaro. E agora acrescenta-se à imoralidade o financiamento da difusão do discurso do ódio que resultou nos atos de 8 de janeiro com cartão corporativo. O absurdo está ultrapassando, Fabíola, no caso do cartão corporativo do Bolsonaro, as fronteiras do paroxismo. É tudo fora de propósito. Agora, o Bolsonaro ele acrescia a essas despesas adicionais, porque o cartão pagou despesas injustificáveis em padarias, em confeitarias, em despesas que, se eu estou hospedado numa instalação militar, evidentemente, as refeições são providenciadas ali, antes do presidente chegar, a força militar que controla aquela base ali vai ajeitar a estadia dele. O Bolsonaro acrescentava a isso despesas extras que não estavam no figurino. Passeios de lancha, passeio de jet ski, passeio de moto. E isso é que não é razoável. É preciso que algum órgão de controle, TCU, a Controladoria Geral da União, passe um pente fino para verificar o que Bolsonaro fez com o seu cartão corporativo. Fabíola, não fez boa coisa. Qual